Agora o Alexandre Zambano, que é o gerente do Portal Único Siscomex, pela Receita, vai falar sobre as diretrizes do novo processo de importação. A apresentação dos preceitos e os ganhos esperados em um novo processo de importação. O Zambrano é engenheiro de produção, pós-graduado em comércio exterior e direito aduaneiro, auditor fiscal da Receita, foi chefe do Porto Seco Rodoviário de Uruguaiana e participou da modelagem do novo processo de importação desde 2016. Atua na assessoria do subsecretário da Administração Aduaneira como gerente do programa Portal Único Comércio Exterior desde 2018 e dos manuais aduaneiros desde 2022. Zambrano. Muito obrigado, John. Muito obrigado a todos aqui também pela presença. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. É tão bom a gente voltar para os nossos eventos presenciais, até onde meu olho alcança aqui. Eu estou vendo muitas caras conhecidas e isso me traz uma grande satisfação, realização, porque eu percebo que tudo isso que a gente está compartilhando aqui não seria possível sem a participação de todos vocês aí na construção de todas as soluções e poder ver que vocês continuam interessados, engajados e participando, colaborando, criticando e contribuindo especialmente para a gente continuar desenvolvendo esse nosso comércio exterior é sensacional. Então, muito obrigado pelo convite, John. Parabenizo aqui o nosso subsecretário Jackson e o Tiago Barbosa pelas apresentações. Facilitam um pouco a minha fala, porque já abordaram parte sobre o novo processo de importação, mas eu vou ter mais tempo, então, para conversar com vocês sobre o novo controle de carga e trânsito, que é, sem dúvida alguma, a nossa principal entrega do ano. Então, meu nome é Alexandre Zambrano, eu estou como gerente do programa Portal Único de Comércio Exterior desde 2018 e tive a satisfação de participar da modelagem ainda do ESIS, do novo processo de importação, ainda mais do To-Be, e que na época a gente contou aí com uma participação muito importante de todos os intervenientes, tanto do setor público como do setor privado, né? Mesmo com aquela construção conjunta, levou 2 anos modelando o processo até ir à consulta pública com o relatório, ainda recebemos mais de 2.500 contribuições com relação ao novo processo. Foram mais de 500 dessas 2.500 aí, mais de 500 que eram independentes, que eram individualizadas, e mais de 50% delas foram incorporadas ao novo processo. Ou seja, quando a gente fala que é de uma construção conjunta, a gente não está brincando, né? Eu acho que a gente tem instituído uma nova cultura de se trabalhar. O nosso subsecretário deixou muito claro aqui, é a cultura do compliance, da parceria, da colaboração. Isso aqui tem sido construído desde o princípio, em 2014, com um esforço colaborativo. E é graças a isso que a gente tem alcançado esses bons resultados. Então, Tiago facilitou um pouco a minha fala nesse slide. Eu quero só ressaltar para vocês, pessoal, o tamanho da relevância desses avanços aqui. O Tiago frisou muito na economia trazida pelas reduções de tempo, né? Os tempos esses que mascaram os diversos custos indiretos, a burocracia, o nosso chamado custo Brasil. E exatamente essa é uma das nossas funções, né, como administração aduaneira do país. Promover, intervir o mínimo possível na atividade econômica, garantir a segurança das nossas fronteiras, ao mesmo tempo que promovendo um ambiente de negócio muito mais eficiente, muito mais capaz de promover a competitividade de vocês e, claro, colaborar para a abertura de novos mercados e uma maior inserção brasileira no comércio internacional. Como o Tiago falou, a posição brasileira ainda está muito abaixo da nossa capacidade. O potencial do Brasil é extraordinário. Nós temos um país continental que é capaz de produzir qualquer coisa e uma cultura muito diversa e com muita competência, muita capacidade intelectual também. A gente sabe de muitas multinacionais que têm, fora dos grandes países mais desenvolvidos, alguns dos poucos locais em que eles possuem desenvolvimento de novos produtos, inovação, é no Brasil. Por quê? Por causa das pessoas
que trabalham aqui, por causa da nossa capacidade como brasileiros, por causa da capacidade de vocês. Então, eu tenho certeza que o fluxo que a gente tem visto de aumento significativo e constante ano após ano no nosso fluxo de comércio não é por acaso, é porque a gente tem retirado o peso do Estado, da atividade econômica e permitido que vocês façam aquilo que vocês sabem de melhor, que é a atividade finalística de vocês. Se preocupar menos com a burocracia, menos com o cumprimento da obrigação pública e mais com a competitividade e mais com a abertura de novos mercados. Eu quero ressaltar apenas que aqui em relação, pensando em prazo, sem dúvida alguma, a primeira grande entrega do Portal Único foi a anexação digital de documentos em 2015. Ali a aduana brasileira parou de exigir documentos em papel para mais de 99% dos casos, e desde então os demais órgãos anuentes vêm acompanhando esse processo aí, liderado pela Receita Federal, que vem contaminando e aculturando os demais órgãos, de forma natural, claro, porque a gente tem como atividade finalística do órgão o controle aduaneiro, a administração aduaneira do país, e alguns desses órgãos que intervêm no comércio exterior não têm isso como sua atividade principal. E nós temos que reconhecer que os recursos são escassos para todos, então é importante, é por isso que o Portal Único, ele não é apenas uma janela única, ele é uma modernização do nosso comércio exterior, é uma grande reforma e é muito abrangente, e é muito mais do que em tantos outros países a gente vê. Quando se fala em janela única e a gente mostra a solução brasileira, o pessoal realmente se surpreende e valoriza bastante, porque o que a gente está fazendo juntos aqui é história, e vai durar décadas, e ano passado a gente bateu um recorde, nosso fluxo de comércio, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 600 bilhões de dólares, e num futuro próximo, esses 600 bilhões de dólares transitarão exclusivamente através do Portal Único. Lembrando, então, que lá em 2014 nós tínhamos 13 dias em média para embarcar uma mercadoria para o exterior. Poxa, isso aqui foi a maior entrega do portal até o momento. Se a anexação foi a primeira grande entrega, outubro de 2018, nós migramos 100% da exportação para o portal. Isso significou, em 2020, a CNI, com base em todos os dados, claro, tirando regimes, com os dados do ano inteiro, que a gente forneceu, anonimizado, para eles poderem fazer esses cálculos do impacto econômico, mas eles chegaram à conclusão que dos 13 dias a gente já tinha reduzido para 4,85 dias o tempo médio para exportar no Brasil. Isso significa que, sem investir em infraestrutura logística portuária, apenas atacando as ineficiências, atacando exatamente aquele diagnóstico inicial demonstrado pelo Thiago, a gente quase triplicou a capacidade de processamento de cargas de exportação nos portos brasileiros. Certamente, isso tem uma contribuição muito significativa, especialmente em épocas de maior sazonalidade, época de escoamento de safra, né? Então, isso aqui, as externalidades positivas, elas estão espalhadas por toda a economia, de fato, né? E então, incentivo, acessem aqui através desse QR Code, se debrucem tanto sobre esse estudo de impacto econômico publicado pela CNI em 2021, como pelo Time Release Study Brasil, né, que é uma excelente fonte de informação e que a gente tem utilizado, publicado em 2020, com dados de 2019, vocês encontram no site da Receita Federal. É uma excelente fonte de informação para que vocês também aprimorem os seus processos. Eu acho que um dos grandes benefícios desse trabalho que a gente vem fazendo coletivamente e que o TRS trouxe transparência, colocou luz sobre o fato de que cada um de nós tem um papel relevante na eficiência, na agilidade, na redução dos custos operativos do comércio exterior brasileiro. O TRS demonstrou que entre a Receita Federal é responsável por menos de 10% do tempo médio de liberação das cargas. Junta com os órgãos anuentes, nós temos em torno de 15%. Então a culpa é do setor privado? Não é. A culpa é da nossa falta de coordenação e da falta de comunicação, da falta de compreensão que onde termina a minha atuação começa a do outro. Então, no momento que a gente começa a dar transparência disso e começa a conversar uns com os outros, e aí o nosso subsecretário aqui demonstrou o quanto o COFAC tem sido importante, extremamente relevante nesse sentido,
de se conversar, de melhorar a comunicação e de se desenvolver soluções locais. E melhor ainda, aquelas soluções que ainda podem ser depois institucionalizadas em nível nacional. Mas eu não tenho certeza se o Thiago chegou a mencionar isso, mas eu preciso mencionar. De acordo com o próprio estudo da CNI, nós estamos falando que só na exportação, em torno de 25 bilhões de dólares em economia anual foi entregue pelo novo processo de exportação. Isso é muito significativo, é isso aqui que está entregando mais competitividade, não tenham dúvidas que é por isso que os fluxos de comércio têm aumentado significativamente, mesmo em épocas de crise, e é por isso que a gente traz esses dados, para demonstrar que esse esforço do Estado brasileiro e o esforço de cada um de vocês para que a gente construa essas soluções tem trazido resultados significativos. E é como eu digo, né, pessoal, eu agradeço inclusive o Procomex aqui por ter levantado esses dados aqui tão eu vou chamar de estrondosos, até com perdão do uso da palavra, porque até agosto de 2021, desde 2014, reuniões moderadas pelo Procomex, que é o que nós temos aqui nessa estatística, alcançaram quase 700 reuniões. Eu não tenho dúvida que, na prática, com o apoio de tantas outras instituições, muitas delas aqui representadas, inclusive, e tantas outras reuniões promovidas pela própria Receita Federal, pela própria Secretaria de Comércio Exterior, sem dúvida alguma, nós ultrapassamos 1000 reuniões. E é por isso que a gente fala que não ficou só no discurso, não ficou só no papel, foi para a prática. A gente realmente vem construindo isso de forma coletiva. E é por isso que as soluções que têm sido implementadas têm sido aderentes às necessidades dos usuários. Quem são os usuários? São vocês. Aqueles 13 projetos demonstrados aqui pelo nosso subsecretário têm como cliente o usuário, que é o importador, é o exportador, é o transportista, é o depositário, é o despachante, é a fiscalização, porque nós estamos prestando um serviço público essencial à sociedade. E nós também somos clientes do programa Portal Único de Comércio Exterior. E é assim que a gente tem alcançado esses bons resultados, pessoal. Eu espero que vocês continuem colaborando, porque a gente tem desafios extremamente importantes ainda pela frente. E essa decisão aqui talvez tenha sido eu vou chamar de dois fatores-chave de sucesso para o nosso programa. A cooperação com o setor privado, em alto destaque, e a adoção dos princípios das melhores práticas internacionais que o nosso subsecretário muito bem trouxe para a gente. Aqui nós temos o nosso cronograma futuro recém-atualizado, de ontem para hoje. Tá? Nós conseguimos fechar o nosso acordo com o SERPRO. O SERPRO, vocês sabem, é o desenvolvedor de todos os sistemas do programa Portal Único. Então, a qualidade do sistema que vocês têm visto é graças aí à qualidade da competência dos times do nosso prestador de serviço de desenvolvimento, o SERPRO, que realmente tem nos surpreendido muito positivamente. Né? E quando eu falo surpreendido positivamente, não é porque a gente esperava pouco, é porque a gente já esperava muito e tem sido cada vez melhor as entregas. Então fica aqui um reconhecimento, um elogio. A gente, no final do ano passado, a gente entregou o canal único da DUIMP, essa inspeção conjunta, a inspeção do órgão anuente, por exemplo, sobre a qualidade do produto que está chegando em proteção ao nosso consumidor, que o Thiago acabou de abordar conosco, e o módulo Recintos. Né? O módulo Recintos, ele é um módulo sensacional, que vocês muito pouco terão acesso ou ouvirão falar. Mas, para a Receita Federal e para os custos de operação em recintos alfandegados, ele é um grande avanço. É a forma da Receita Federal cada vez mais trabalhar silenciosamente, trabalhar invisível, mas com uma capacidade, com uma robustez de informação, para que a gente possa identificar aquela situação que oferece risco à sociedade. E aí sim, aquela situação que exigir uma atuação mais enérgica do Estado, a gente poder dar a devida presença fiscal. Tá? Então, o módulo Recintos, ele oferece um grande avanço para a fiscalização, mas ele também se integra com outros sistemas, como o controle de carga e trânsito, que é a principal entrega que nós temos confirmada para o meio do ano. Né? No meio do ano, a gente está com uma entrega maravilhosa, que é a liberação, a expansão da DUIMP para os regimes
para os regimes suspensivos. Hoje eu só consigo registrar uma do INPE com um recolhimento integral de tributos, pois a partir de julho eu vou conseguir já adotar aqueles fundamentos legais de regimes suspensivos ou de pagamento proporcional de tributos. Então está confirmado, confirmamos junto ao SERP já esse desenvolvimento para a metade do ano. Mas, sem dúvida alguma, se a nova declaração de exportação foi a grande entrega até o momento, a próxima grande entrega está por vir. É o novo controle de carga e trânsito no modal aéreo. E quando eu falo de CCT aéreo, como acabou sendo apelidado, pode passar uma ideia errada. Pode passar a ideia de que eu vou ter, então, um CCT para o aéreo, um CCT para o terrestre, um outro lá para o aquaviário. Isso não é verdade. A verdade é que o controle de carga e trânsito ele é único e ele já nasce multimodal. E só para vocês terem uma ideia, o sistema que será entregue, eu vou ter um slide ali para essa data, mas agora já falei, vai ser entregue dia 30/7, ele será implementado em todos os aeroportos para voos regulares, mais de 95% das cargas do modal aéreo, qualquer viagem chegada do exterior só poderá ser manifestada, voo regular, através do novo controle de carga e trânsito. E já vai estar sendo gerado por trás, vocês não vão nem perceber, um número de viagem, um número único para essa viagem multimodal, para que isso possa acompanhar o fluxo logístico da carga, em caso de ir para a zona secundária, pegar algum outro modal de transporte. Para o final do ano, nós vamos integrar o CCT, porque ele nasce integrado na DI, por quê? Para dar ampla utilização já imediata e a gente poder substituir o Mantra, que tem as suas graves limitações tecnológicas. E não é culpa do Mantra, ele já é um sistema antigo e chegou a hora da modernização. Para o final do ano, a gente tem como meta estabelecida pelo órgão máximo de gestão do programa, do órgão máximo de gestão do Siscomex, que é também o órgão máximo de gestão do programa Portal Único, que é a nossa comissão gestora. Está lá regulado no decreto 660, vai ser atualizado agora e depois através de uma nova portaria conjunta entre os ministérios. Lembrando, o programa Portal Único é cogerido pela Receita Federal e pela Secretaria de Comércio Exterior. A gente vai ter regulação novamente dessa governança, que estava lá regulado por uma portaria do Ministério da Economia de 2020 ou 21? 21, acho. 20, desculpa. Mas, basicamente, é lá que o escopo, é lá que as metas, é lá que as decisões difíceis são tomadas entre o secretário especial da Receita, o secretário especial do SESEX e os secretários executivos dos ministérios. E eles aprovaram esse nosso cronograma aqui. Então, a meta do final do ano é integrar do INPE ao CCT e aí liberando o modal aéreo na do INPE. Atualmente, só temos o aquaviário, como vocês sabem, até o final do ano teremos o modal aéreo. E junto com o drawback, que é outra entrega extremamente importante e que é um grande incentivo também às nossas exportações e para os operadores, então, traz benefícios significativos, assim como o nosso RECOF, nós devemos entregar o drawback também no segundo semestre. Lembrando, essas datas, elas significam até. Se a gente conseguir antecipar, a gente antecipa. Quer ver algo que a gente antecipou e que mudou, que o Thiago trouxe um desafio para vocês? Não sei quem percebeu, mas estava previsto para julho de 2024, junto com a Zona Franca de Manaus, o despacho em zona secundária, pois a gente conseguiu fazer um esforço e trazer agora para a metade do ano. Ou seja, já vai ser possível chegar uma carga pelo aquaviário e fazer o seu desembaraço num recinto de zona secundária. Basicamente, pessoal, nosso objetivo aqui é alcançar esse percentual que vocês veem, são as operações de importação passíveis de registro através da DUIMP, através da nova declaração. Ou seja, nós já temos 40% da importação brasileira podendo ser registrada via DUIMP. Na metade do ano alcançaremos 60%. A nossa meta para o final do ano é 80% das importações através da DUIMP. E aí sim, até o final do ano que vem, com a Zona Franca de Manaus no meio do ano, e com o modal terrestre sendo liberado. E o que é o modal terrestre? É o próprio CCT, que está lá como CCT aéreo, mas na verdade ele se expandindo para receber a manifestação e o controle e o próprio trânsito
para o modal terrestre. É um controle de carga e trânsito único. Isso tem que ficar claro e, às vezes, quando a gente coloca apelidos nos sistemas, pode nos dar uma falsa impressão de que não. Não, vocês vão controlar a carga por um único sistema, ele vai ter as mesmas funcionalidades, os mesmos conceitos, a mesma lógica. A gente sabe que hoje não funciona bem assim. Qual é o objetivo? Harmonização, padronização, simplificação, facilitar o cumprimento da obrigação pública, sem dúvida. E aí a gente, junto ao nosso órgão de governança, a gente vai preparar e vai divulgar e dar ampla transparência de um cronograma de migração para a DUIMP, uma migração forçada da mesma forma como foi com a DUI, né? Claro, com prazos razoáveis, mas para que a gente possa começar a usufruir dos benefícios do novo processo. E aí sim, desligar o sistema legado, como a gente chama, Scomex DI, Scomex LI, que custa bastante para o Estado e a gente precisa usar esse recurso para desenvolver o futuro e não mais para ficar no passado. E falando sobre novo processo de importação, sem dúvida alguma, a grande característica dele é o processamento antecipado, uma das grandes características. E a gente sabe, né, lá em 2014, quando iniciamos o programa Portal Único, levava-se em média 17 dias para se liberar uma carga, para se entregar uma carga ao importador. Vou utilizar o modal aquaviário nesses prazos, porque ele é o de maior volume do comércio exterior brasileiro. Então, eu tinha 17 dias, em média, desde o momento que atracava o navio até a entrega para que o importador pudesse consumir, industrializar, comercializar aquela mercadoria. Em 2020, segundo os próprios dados da CNI, esse número já tinha caído para abaixo de 9, né? Mas o nosso TRS, publicado em 2020, demonstrou que o tamanho do potencial do processamento antecipado, o despacho sobre águas, que já é uma entrega do portal lá de 2017, ele era uma espécie de piloto, não é mais, obviamente, mas ele começou como um piloto para a gente aprender, para a gente amadurecer e poder implementar na DUIMP já um processo amadurecido de processamento antecipado. E o TRS demonstrou o tamanho do potencial. Se em 2014 eu tinha 17 dias, em 2020 a mesma operação levava 8,7 dias, se eu não me engano, o TRS demonstrou que em 2019 o despacho sobre águas já entregava a mercadoria em 2,7 dias. Claro, para o operador econômico autorizado, que o nosso subsecretário já falou bastante sobre a importância, sobre a relevância e sobre o quanto ele continuará a ampliar os seus benefícios no futuro. Algumas pessoas às vezes ficam em dúvida, poxa, mas agora processamento antecipado é para todos. Qual é o benefício do OEA? Aguardem, serão ainda maiores, podem ter certeza disso. Então imagina, tu sai de 2014 para 17 dias, e aí daqui a pouco, porque tu se tornou um OEA, que começou em 2015 só, porque tu está utilizando a modalidade de processamento antecipado, daqui a pouco em 2019 tu está com 2,7 dias. Qual é o tamanho da economia e o aumento de competitividade, ainda mais para mercadorias sensíveis ao tempo, previsibilidade, como falado pelo nosso subsecretário. Ou seja, a gente tem que realmente admirar e se orgulhar muito dos resultados, e isso é o que a gente pode esperar do novo processo de importação. O canal único da declaração é extremamente importante para atacar aquele déficit de coordenação entre os órgãos, mas o Thiago já abordou bastante sobre isso. Eu queria comentar ainda sobre o licenciamento para múltiplos embarques. Licenciamento para múltiplos embarques é outra inovação com um alto potencial. A gente sabe, eu trabalhei em Uruguaiana durante alguns anos, tive a satisfação de trabalhar lá, eu gosto de chamar de Vale do Silício. O Gustavo daqui a pouco vai conversar aqui, ele é oriundo de lá também, mas muitos colegas aduaneiros começaram lá a sua história e é um ambiente muito legal e que o setor privado participa muito, colabora demais, né? Então eu tenho grandes lembranças de lá e eu posso dizer para vocês, eu lembro de operações que se repetiam 10 vezes por dia, idênticas, cada uma com uma declaração de importação autônoma, mas todos os dados iguais, por meses,
mas acontecia várias vezes ao dia, e cada uma com uma licença de importação diferente, com um número, com todas as informações prestadas, tamanho da burocracia para o Estado controlar e para vocês mesmos controlarem, pois agora a regra está sendo, a regra estabelecida, inclusive, está lá na Lei 14.195 de 2021, a regra estabelecida de a licenciamento ser válido para múltiplos embarques, seja por quantidade ou por prazo. A maioria está adotando em torno de 5 anos de prazo, tá? E imagina o tamanho do potencial disso para aquelas operações que se repetem tanto e que eram obrigadas a controlar uma a uma. Eu vou dar um número para vocês, para simplificar. Se fosse apenas uma operação por semana e não várias por dia, em 5 anos, tu economizaria 259 licenças, 259 taxas, 259 números e preenchimentos e tudo mais. Tá? Então, esse é o tamanho da simplificação e da desburocratização que a gente está implementando através do novo processo de importação. E, por fim, aqui a janela única, ela passa a ser um instrumento, na verdade, porque a partir do momento que a gente redesenhou, remodelou, para depois digitalizar os processos, como estamos fazendo, a gente não está digitalizando burocracia, a gente está digitalizando o processo, fazendo com que as declarações já nasçam eletronicamente. Isso também viabiliza não só o Estado a atuar com mais segurança, com inteligência artificial, e aí sim conseguir entregar mais agilidade, mas também para vocês poderem implementar suas próprias ferramentas de tecnologia para otimizar os processos de vocês. Então é por isso que ela se torna um instrumento importantíssimo nessa busca por maior eficiência e maior competitividade. A promoção da conformidade, o nosso subsecretário já falou muito bem, eu vou ter aqui alguns colegas falando sobre catálogo de produtos, por exemplo. Eu queria ressaltar uma única coisa, né? A gente tem, na nova declaração de importação, o diagnóstico como um promotor da conformidade prévia, até mesmo com inteligência artificial, utilizado pelas nossas equipes de gerenciamento de risco há alguns anos, ajudando vocês a não errarem uma classificação fiscal de mercadoria, por exemplo. Eu tenho lá o sistema Classif, com inteligência artificial te ajudando a classificar uma mercadoria a partir de um campo livre de descrição. Isso só prova o quanto a Receita Federal está focada em facilitar o cumprimento da obrigação e em evitar os erros. O catálogo de produtos, ele vai impedir que o importador erre repetidas vezes ou fique tomando aquela multa de 1% por descrição inexata, incompleta. Por quê? Porque ele vai gerar um novo versionamento do produto e ele vai gravar aquela retificação feita e vai te impedir de ficar parando a carga de forma indevida em zona primária, que não é o que a fiscalização deseja e não é a nossa missão social. Estou finalizando. Muito obrigado. O nosso novo controle de carga e trânsito no modal aéreo, vocês já ouviram bastante falar sobre ele. Então, assim, basicamente, é a manifestação seguindo o modelo de dados internacional, o cargo XML. Isso facilita muito para as companhias aéreas que já atuam e agentes de carga que já atuam em vários países. O portal ele nasce desde o princípio com o objetivo de trabalhar com o modelo de dados internacional, exatamente para favorecer essa nova fase, essa nova era de cooperação entre as aduanas, de interoperabilidade. A gente ainda vai ver muitos benefícios disso no futuro, mas o Brasil nasceu preparado e o mundo todo tem valorizado bastante as soluções que vêm sendo implementadas no Brasil. Mas é através dessas metodologias todas que a gente deve reduzir de uma média de 6 dias de liberação numa carga no modal aéreo para próximo de 1 dia. Tamanha a expectativa do setor com a implantação desse novo sistema, que espera-se aí dobrar o fluxo de cargas aéreas nos próximos anos. Há algumas companhias aéreas que já anunciaram publicamente o objetivo de transformar aqui Guarulhos, Viracopos, num hub de distribuição de todas as cargas da Europa para a América do Sul. Ou seja, isso aqui tem um potencial de investimento externo e de aumento dos fluxos muito forte. Então, é o caminho que a gente está trilhando, pessoal. E aqui é o nosso cronograma de implantação. Eu quero ressaltar, quem tiver mais interesse sobre o modal aéreo,
Nós temos uma live gravada no canal do YouTube da Receita Federal, que é bastante interessante, que vai detalhar isso tudo para vocês. A gente ainda vai promover mais alguns eventos até a data de 30/7, quando todos os aeroportos só vai operar no modal aéreo através do novo controle de carga e trânsito. Por essa razão que desde janeiro nós estamos com o sistema implementado em ambiente de treinamento e incentivando continuamente que vocês testem, adaptem seus sistemas e se preparem para essa virada de chave, que vai ser muito importante para o país, mas a gente sabe que toda mudança traz algumas dificuldades. Então se preparem com antecedência, o manual do sistema já está à disposição, a gente já fez um treinamento interno para as nossas equipes e a gente ficou ainda mais animado porque o sistema está numa qualidade que superou as expectativas, cumpriu todas as diretrizes do nosso subsecretário e superou as expectativas no que alcançou. Pessoal, com isso eu encerro. Muito obrigado, Zambrano. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jackson. Nós vamos fazer um coffee break em 1 minuto, mas antes eu queria falar de um outro tema, tá? Se você quiser usar o QR Break, eu queria a apresentação, por favor, que eu tinha pedido. Eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que talvez muitos de vocês ainda não viram falar, que é o Procomex Social. Nós fizemos uma reunião da nossa equipe e decidimos que nós tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar a comunidade que nos ajuda. E o primeiro programa que nós decidimos participar foi o portal Jovens no Comércio Exterior. E o que é isso? Próximo slide. Espera aí. Aqui. Isso aqui é assim. Esse aqui? Ok. Então, o que nós podíamos contribuir? Nós podíamos contribuir talvez com conhecimento. Então nós decidimos criar uma plataforma com o objetivo de atuar positivamente na vida das pessoas, construindo um país de menos desigualdades, onde pessoas e comunidades carentes tenham oportunidades para se desenvolver na sua plenitude, nos âmbitos social, profissional, econômico e cultural. E o que é que nós fizemos? Qual o objetivo disso? O Portal Jovem é de apoiar o desenvolvimento de jovens para inserção no ambiente de trabalho através da disponibilização de cursos de capacitação básica focado na área de comércio exterior. Sempre estão faltando profissionais na área de comércio exterior. Nossa ideia é contribuir e também dar uma oportunidade para jovens que talvez não tivessem essa oportunidade de outra forma. Mas nossa especialidade não é trabalhar com jovens. Nosso conhecimento é sobre comércio exterior. Então, nós procuramos uma parceria com uma organização que tem uma vasta experiência nessa área, que é a organização Vocação, cujo presidente está aqui presente. Celso, você fica de pé só para todo mundo conhecer? Ele está lá atrás, lá atrás, lá atrás. E a primeira coisa que nós fizemos foi procurar empresas que pudessem nos ajudar e realizamos entrevistas para conhecer das empresas o que se esperava de um jovem iniciante da carreira de comércio exterior e participaram as seguintes empresas: a DB Schenker, a Siemens Healthcare Diagnóstico, a Mercedes-Benz e a Agility, empresa que foi adquirida pela DSV. Se você quiser ajudar com esse programa, bem, deixa eu só falar quais foram as etapas. Primeiro foram essas entrevistas, depois nós compilamos a análise de dados obtidos, compartilhamos e discutimos isso com a Vocação, que tem uma vasta experiência em falar com jovens nessa faixa etária. E aí preparamos o material do curso, isso está sendo inserido na plataforma de ensino da Vocação e em abril desse ano começa a primeira turma. Isso faz parte de um programa mais amplo da Vocação, de 14 meses, de preparação de jovens para o mercado de trabalho. Se você quiser participar de alguma forma disso, né? Então, só um minutinho, esse aqui é a plataforma da Vocação, tá? Você pode, usando esse QR Code, se voluntariar para ajudar de alguma forma. Pode ser que sua empresa esteja procurando jovens
aprendizes que esteja disposto e aberto para participar disso, pode trazer conhecimento, pode nos dar entrevistas com conhecimento específico que a gente incorpore nesse curso e assim por diante. Eu vou pedir para os jovens, nós temos alguns jovens desse programa que estão conosco também, para ficar de pé. Bem, muito obrigado. Agora nós vamos fazer um coffee break. Eu vou pedir para a gente encurtar um pouco o coffee break. Agora são 15 para as 11, certo? 15 para as 11. Estejam de volta às 11h05. O coffee break está servido no corredor atrás de vocês, mas também nessa lateral aqui, à minha esquerda, à sua direita. Então, por favor, às 11h05, né? Às 11h05 estejam de volta, por favor. Obrigado, Jackson. Obrigado, Zambrano. Obrigado, Tiago.